Bom dia a todos. Que boa diferença do primeiro dia que nós iniciamos a incubadora, em que todo mundo sentou em silêncio, quietinho, né? E a gente tinha que estimular vocês a conversar, a interagirem, a fazer network. E hoje a atividade está muito maior. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Alô, som, melhor. Hoje nós vamos falar de precificação e definição de valor dos seus negócios. Muito obrigado. Né? Para quem não sabe, seja bem-vindo. Eu estive ausente por 2 semanas. Né? Algumas pessoas me mandaram felicitações, desejos de melhoras e tudo mais. Agradeço imensamente. E estamos de volta com muita energia e disposição para ajudar todos vocês, tá? Para a gente crescer em conjunto. Agora sim. Vocês sabem que, na minha percepção, o que nós temos de mais valioso nos nossos negócios somos nós. E, sobretudo, a nossa mente. Né? O nosso negócio deriva e ele tem êxito de acordo com a maneira como nós enxergamos as coisas. Eu, particularmente, acredito que tudo que nós focamos ocupa mais espaço na nossa mente. E que a gente pode focar em problemas, mas também nós podemos focar em soluções. E eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acham que é mais efetivo? Soluções, parece óbvio, né? Mas o quanto nós fazemos isso no dia a dia? O quanto às vezes nós olhamos para alguma coisa que está acontecendo e ficamos batendo o olho naquilo mas aquilo está me incomodando, mas eu preciso resolver aquilo, e como que eu resolvo aquilo e aquele problema? E parece simples, mas tem uma pequena diferença aí. Se eu simplesmente perguntar qual a solução, eu vou começar a encontrar outras coisas. Então hoje é um dia em que nós vamos trabalhar com soluções. Vocês vão ver aqui que a gente tem algumas etapas, e nessas etapas nós vamos ter dificuldades, problemas. Nós não teremos todas as informações em diversas situações. Contudo, mesmo sem essas informações, nós vamos focar no que nós temos. Sobre o que nós vamos tratar hoje? Nós vamos reapresentar o Business Model Canvas, essa folha grande que vocês pegaram, né? Se porventura alguém não pegou, na entrada nós temos uma folha 3 e a apostila, também os artigos. Nós vamos calcular o nosso fluxo de caixa descontado. Essa parte é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão entender bem o porquê. Nós vamos enxergar a direção para qual o nosso negócio deve ir nos próximos anos. Nós vamos falar do valor de cada cliente, Lifetime Value. Nós vamos falar sobre o perfil de cliente ideal. Nós vamos preencher o nosso Business Model Canvas de modo completo. Nós vamos mapear soluções atuais e futuras para o negócio. Vamos mapear e projetar soluções de receita recorrente. E nós vamos modelar um atendimento ideal. Além disso, vamos definir atividades, recursos e parceiros e vislumbrar mercados futuros. É bastante coisa para 3 horas. Nós temos cerca de quase 70 slides. Então vamos ter que ser um pouquinho ágeis e focados hoje. Né? Grande parte das decisões lentas ou não tomadas são frutos da falta de clareza. Alguém aqui já perdeu uma oportunidade porque não tinha enxergado alguma coisa que era óbvia antes? Não precisa levantar a mão. Né? Isso acontece, ou já aconteceu comigo, com bastante frequência, e admito que ainda acontece. Porque a busca da clareza é um processo constante e é um processo de amadurecimento em cada área da vida. E aí eu trouxe aqui algumas personalidades: Jesus Cristo, Alexandre o Grande, Gutenberg, até umas mais recentes. E o que eles têm em comum?
Temos algumas mulheres aqui, sobretudo na área de programação. Para quem não sabe, os computadores são como são graças a elas, né? A gente só tem tecnologia graças a vocês. O que todos eles têm em comum? Eles têm, primeiro, mudaram o mundo. Segundo, eles têm uma proposta simples. Todos eles sabem muito bem o que querem. E quando nós sabemos o que nós queremos, a nossa velocidade de decisão é mais ágil. A nossa tomada, na realidade, de ação, né, acaba sendo muito mais ágil. E aqui eu já tinha perguntado para vocês, vocês já perderam uma oportunidade por falta de clareza, por não conseguir enxergar as coisas como realmente eram. E a minha proposta para vocês hoje não é nada sutil, não é nada modesta. A minha proposta é mudar o mundo de vocês, ao ajudar vocês a identificar as suas propostas simples. E colocar junto com o Alexandre Grande e tudo mais, foi uma petulância, eu sei, tá? Então hoje... Ó, vamos lá. Jesus Cristo, Alexandre Grande, Gutenberg foi quem criou a impressora. Graças a ele o conhecimento pôde ser espalhado. Esse aqui é Francis Bacon. Graças a Francis Bacon nós temos ciência, porque ele foi que trouxe o pensamento científico. Se isso aqui dá tal resultado, então as coisas têm uma repetição. Abraham Lincoln, liberdade, briga contra a escravatura. Adam Smith, modelo matemático, modelo de mercado. A gente passou a ter um livro de mercado, muito mais pelo raciocínio dele. Essa é considerada a dama da programação, não vou lembrar bem o nome dela, mas ela que trouxe o pensamento de programação, sobretudo da tua área, né? Que ela conseguiu enxergar padrões e repetições. E quando enxerga padrão e repetição, a gente pode prever alguma coisa. E essa previsibilidade nos permite criar programações. E essas programações nos permitem interações que a gente faz sem ficar pensando. E assim, Henry Ford criou o carro, Samuel Weiss, ele era um médico, e esse médico, na época, muitas pessoas morriam na hora do parto. Um hospital, e nesse hospital, os médicos faziam o parto. E tinha um índice de mortalidade X. E na frente desse hospital tinha umas parteiras. As parteiras não eram médicas. E o índice de mortalidade do local de parteiras, né, das doulas no caso, era muito menor do que dos médicos. Ou seja, os médicos profissionais tinham um índice de morte maior na hora do parto do que as parteiras. E aí teve um período em que o assistente dele pegou férias. E quando o assistente dele pegou férias, o índice de mortalidade diminuiu. E ele foi entender o porquê. Porque antigamente não se acreditava que a doença se espalhava. Então, o pessoal ia no hospital, fazia um parto, depois ia para o necrotério, mexia com os cadáveres. E depois voltava e fazia o parto de novo. Esse cara tem uma importância incrível para a ciência, porque ele instituiu a importância de lavar as mãos. Algo simples. Naquela época, imagina, cadáver, vai e volta, né? Parto, cadáver, e não se lavava as mãos. Porque naquele momento a ciência era muito rudimentar. Ele foi renegado. Quando ele disse que tinha que lavar as mãos, quando ele estabeleceu esse procedimento, retiraram ele do hospital. E ele foi renegado e denegrido por grande parte dos médicos da época. Quando ele estava quase morrendo, que se entendeu que era importante lavar as mãos pela proliferação de bactérias. Fleming criou a penicilina, né? Ela criou celulares, a conexão mobile. Bill Gates criou o Windows, né? Steve Jobs, o Windows, aquele do computador, né? Não as janelas, tal. Steve Jobs criou o iMac, o iPhone. A função principal dele foi criar o que a gente chama de usabilidade. Ele pensou e colocou a pessoa que está usando acima de tudo. Elon Musk ainda está em desenvolvimento tudo que ele está fazendo, né? Mas já tem a SpaceX, lançar foguetes, tem a Starlink, que hoje já é possível em qualquer local do planeta, com um celular normal,
desde que você pague o plano antecipadamente, né? Você está no Monte Everest, no K2, teve algum tipo de problema, o satélite da Starlink já consegue receber uma mensagem de SOS. Isso é muito recente. Tem mais de 3.000 satélites em órbita. Se vocês pararem numa noite muito escura e ficarem olhando para o céu, vocês vão ver pequenas luzes passando. E depois de se olhar em graus, vai dar mais ou menos uns 15 graus, vem uma outra luzinha, depois uma outra luzinha, outra luzinha. Então, a gente já tem, em pouco tempo, a gente não vai mais precisar de linha de telefonia para se comunicar. A gente vai se comunicar direto pelo satélite. Esse aqui é o criador do Airbnb. Então, ele criou uma estrutura diferente de negócios, em que as pessoas passaram a compartilhar seus quartos, né, suas casas, e isso modifica totalmente uma economia do compartilhamento. E esse aqui é o criador do ChatGPT. Todos eles tiveram uma importância muito grande para a história que a gente nem tem noção ainda, né? Mas eu não pretendo, pelo menos não essa semana, me comparar no mesmo nível que eles. Ainda não. Mas voltando, o nosso foco aqui é o Business Model Canvas. Na verdade, sempre que eu trabalho com vocês, não necessariamente esse é o meu foco, mas essa é uma base de comparação. Para quem não conhece, o Business Model Canvas tem a possibilidade, traz a possibilidade de vocês olharem para o negócio e entenderem um negócio em 1 minuto, no máximo 5. Quem são os clientes que eu atendo, que aquele negócio atende? Como aquele negócio se diferencia dos demais? Não precisa folhear, eu vou voltar rapidinho, tá? Fiquem tranquilos. Qual a maneira como eu me relaciono com os clientes? Por quais canais eu chego nesses clientes? Como os clientes ficam sabendo de mim? Depois, como os meus clientes me dão dinheiro? Como o dinheiro vai parar no meu bolso? O que eu faço no dia a dia? Quais são os recursos que eu preciso para que o negócio funcione? Ou seja, quais são os ativos? Eu preciso de pessoas, conhecimento, dinheiro, tempo, né? Quem me ajuda? Quem são meus parceiros e às vezes fornecedores muito estratégicos? E o que leva o meu dinheiro embora? Ou seja, quais são os gastos? Ok? Essa é uma visão mais geral, só para que algumas pessoas ainda não tinham conhecimento, talvez, do Business Model Canvas, a gente consiga estruturar. Nós vamos clarificar a visão de vocês. Porque a gente precisa ter clareza para que a gente tenha direção. Levanta a mão para mim, só quem sabe exatamente, tem a certeza do caminho que o negócio deve seguir. 1, 2, 3. Eu também não levantei a mão. Vocês, né? Porque a minha área de negócio, minha empresa está tão envolvida com inteligência artificial que eu sei vários possíveis caminhos, mas todo dia, quando eu testo uma inteligência artificial nova, eu vejo novos potenciais e eu me pergunto se eu não redireciono um pouquinho a ponta lá na frente. Qual a melhor forma de descobrir onde se está? Para onde se ir, né? É se descobrindo onde se está. E para isso nós vamos utilizar um fluxo de caixa descontado. Essa é uma ferramenta de avaliação de negócios. Ela é geralmente utilizada quando nós vamos vender a empresa. Então, eu tenho uma empresa, eu quero estimar o preço de venda dela, eu quero estimar o quanto essa empresa vale, e aí eu faço esse cálculo de fluxo de caixa descontado. E esse vai ser o primeiro momento em que vocês vão ter que exercitar alguma coisa aqui. Fiquem tranquilos, as contas são simples, e essas contas vão ser feitas com o celular de vocês. Uma calculadora bem tranquila. Se porventura vocês não conseguirem fazer aqui, porque não tem os números da própria empresa, que provavelmente não vão ter, mas vão ter uma noção, eu tenho um exemplo aqui para te exercitar. Ok? Quem aqui tem uma ideia do faturamento do ano passado, que a sua empresa faturou? Ok? 20%. Né? Quem aqui sabe o quanto a empresa gastou no ano passado? Ok, 8%. Né? E assim a gente consegue ver quanto sobrou no final do ano. Quem aqui sabe exatamente quanto sobrou no final do ano?
3%. Ok. Por esse motivo, eu vou adotar o exemplo para a gente utilizar como cálculo. Essa brincadeira do sobrou na sua, né? Espero que seja uma brincadeira sempre, com toda certeza. É algo muito frequente nos negócios. Às vezes a gente confunde. Primeiro que não é todo mundo no Brasil que tem base, né, que estuda administração, por exemplo, contabilidade. E é muito pouca gente para entender como precificar o negócio, como precificar o produto. Muita gente faz a precificação baseada no concorrente. O mercado está cobrando tanto. E é por isso que a gente vai falar bastante de valor, diferencial e o tipo de cliente que nós devemos escolher. E quando a gente não sabe quanto cobrar, é mais frequente que aconteça isso de sobrou ou não sobrou. E mais, nós, não sei de vocês, mas há pouco tempo atrás, quando eu entrava numa loja, quando eu era criança, vinha um vendedor, não, pode deixar que eu sou atendido. Não precisa, estou só olhando. Nós, brasileiros, não lidamos bem com vendedores. Alguém se identifica com isso? Alguém já pensou, talvez, já passou pela cabeça que vendedor é chato? Não precisa levantar a mão. Muito bom. Muito bom. Porque o vendedor está ali para te servir. E os negócios, geralmente, eles buscam ser um ganha-ganha. Você quer um produto, e aí você tem uma necessidade, né? Você quer uma solução. A solução está atrás daquele produto. E o vendedor é a pessoa que vai facilitar esse processo. Simples, teoricamente. Só que quando a gente tem uma visão não positiva dos vendedores, o que a gente vai querer se tornar? Tudo menos um vendedor. O que sofre? As minhas contas no final do ano. Porque se eu não gosto do vendedor, se eu olho para ele e tenho uma repulsa, aversão, como que eu vou me tornar um vendedor? E se eu não vou me tornar um vendedor, quem vai vender as coisas do meu negócio? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que daí depende se eu procurei aquele produto, aquela loja, aquele sistema de serviço, ou se a pessoa veio. Se eu vou lá, eu gosto de ser atendida. Agora, se a pessoa veio para fazer uma coisa vida aí, pelo amor de Deus, eu não estou querendo. Mas se eu quero, daí é legal, sim, eu tenho interesse. Eu acho que isso é importante também, porque às vezes quando a gente faz um canal de venda, faz um canal de comunicação, eu acho que isso a gente deve se preocupar muito também. E dar atenção para aquelas pessoas que se interessaram em receber a sua comunicação. Não em querer ficar enfiando. Esse seu depoimento se encaixa muito bem com o funil de vendas que muitos negócios não utilizam. Ou quando utilizam, pulam etapas. Eles já começam a fazer ofertas antes mesmo de saber se a pessoa tem interesse ou não. Né? E é o que você comentou. Exemplo, não sei o WhatsApp de vocês, mas o meu é bombardeado com frequência com ofertas. Não necessariamente isso é ruim. A primeira abordagem é ok. Mas se eu disser, não tenho interesse, e aquela abordagem persiste, aí é um desalinhamento. E aí isso gera muito mais ruído do que resultado. Né? Mas nós vamos ver isso mais à frente. Por hora, aqui, fluxo de caixa descontado. Quando a gente vai vender uma empresa, tem vários mecanismos. E vocês vão ver alguns exemplos ali na apostila, que nós citamos também. Né? Para quem não faz parte do curso em si, ou seja, para quem não está na incubadora, que vai até o final desse ano, de capacitações, ano que vem com consultorias, vocês receberam um material, uma apostila, e o Business Model Canvas também. Essa apostila tem a função de aprofundar os conhecimentos trazidos aqui. Nós sabemos que gerir um negócio é uma área multifacetada. A gente tem que aprender muitas coisas ao longo dos anos. Ao longo do tempo, todo dia a gente aprende finanças, vendas, processo, tudo. Então, nós não temos a pretensão de ensinar tudo em 3 horas para vocês aqui em cada uma das aulas. Vários temas são abordados e aprofundados na apostila. Né? A leitura dela complementa o que vocês enxergam aqui.
Mas o fluxo de caixa descontado, ele vai descobrir o valor do seu negócio. E o que significa o valor do seu negócio? Significa que se eu quisesse oferecer meu negócio para alguém, quanto ele iria valer? Eu disse que é simples. E é, tá? No final das contas é o seguinte: quanto que uma empresa faturou no ano? Vamos usar o exemplo do ano passado, 2023. Uma empresa vendeu, daqui a pouco eu chego nos valores para facilitar. Vendeu, sei lá, 100 mil reais. Mas ela teve de despesa aluguel, matéria-prima que eu comprei, todos os itens, pagar o meu prolabore, o meu salário, né? Pagar a equipe que trabalha comigo. Eu gastei 80 mil reais. Significa que se eu vendi, eu faturei 100 mil reais, eu gastei 80 mil, me sobrou ao final do ano 20 mil reais. Ok? Então essa é a primeira linha aqui, ó. Faturamento do ano passado, diminuiu as despesas. E qual o valor residual? Esse é o primeiro raciocínio que a gente tem num fluxo de caixa descontado. E aí depois, a gente tem esse valor residual, dali, né? E a gente vai... Desculpa. A gente tem o quanto sobrou desse ano. E aí eu começo a olhar para os anos futuros. Ano passado, 2023, tinha 100 mil reais de faturamento. Gastei 80, sobrou 20. Ok? Perfeito. E vou pensar, quanto que eu acho que eu vou gastar esse ano? Quanto que eu vou faturar? Esse ano eu vou vender 110 mil reais. Vou gastar os mesmos 80, então vai me sobrar no final do ano 30 mil. Então esse 30 mil que eu colocaria aqui. No ano seguinte, eu espero vender 120 mil reais. Espero gastar 85. Então vai me sobrar 45 mil reais. E assim eu vou colocando esses valores aqui que vocês vão ver no próximo exemplo. Mas o que acontece? Vocês já ouviram falar de taxa Selic? Já ouviram falar de IGPM? Todas essas taxas que regulam e reajustam contratos? A taxa Selic esse ano está 10,75. Na verdade, nessa última reunião do Copom, né? O que significa isso? Significa que se eu tenho 100 mil reais agora, no final do ano, esses 100 mil reais vão estar valendo 90 mil. 100 mil reais em dinheiro que eu tenho agora. O que eu posso comprar agora, no final do ano, eu vou poder comprar algo relativo a 90 mil reais. Ou seja, nesse ano, eu perdi 10 mil reais. Então, por esse motivo, mesmo que eu pense, que no ano que vem eu vou crescer, estarei ainda maior, vou crescer 10, 20, 30%, eu sempre tenho que descontar a taxa Selic. Eu sempre tenho que descontar a desvalorização da moeda. E esse desconto é muito mais pensando no seguinte: vamos supor que o meu negócio dê 20% de crescimento esse ano. Ok? Eu estou esperando que o meu negócio cresça 20% esse ano. Só que a taxa Selic já é 10%. Então significa que eu vou trabalhar o ano inteiro para ter a chance de crescer 10%, porque eu ia crescer 20%. A taxa Selic, a desvalorização da moeda, já vai comer 10% do meu ganho, então só vai sobrar 10% ali. Eu vou trabalhar o ano inteiro para ganhar só 10%. Imagina que eu tenho esse dinheiro na conta ou decido colocar esse dinheiro no negócio. 10% me remunera? É o que eu quero? Não é? É uma decisão. E é por isso que vocês podem ter ouvido falar que quando a taxa Selic cresce, menos pessoas investem na bolsa de valores, menos pessoas abrem negócios, menos pessoas empreendem. Por quê? Às vezes é mais barato eu manter o meu dinheiro parado, no investimento, ou comprar um imóvel, do que investir no negócio. Para vocês terem uma ideia, projetos positivos, né? Uma das minhas áreas de formação é gerenciamento de projetos. Eles buscam um retorno do investimento em até 3 anos e meio. O que significa isso? Eu vou pegar 100 mil reais, vou colocar vou investir no negócio e eu espero que esses 100 mil reais voltem em 3 anos e meio. O negócio cresça, mas volte totalmente 100 mil reais para mim. É como se eu emprestasse dinheiro para o negócio
O negócio vai crescer, vai criar vida, e depois de 3 anos e meio esse dinheiro teria que voltar para mim. No Brasil, atualmente, esse tempo é de 7 anos, 8, 9. Nos Estados Unidos, a gente tem juros de 3%, 7%, quando muito. O que significa que o dinheiro, quando eu invisto lá numa empresa, como o governo é mais estável, o país é mais estável, o negócio tendo sucesso, é mais vantajoso quando ele volta para o meu bolso. Eu não perco tanto dinheiro. O que eu quero dizer para vocês é, quando a gente olha para a taxa Selic, sempre que vocês ouvirem falar de taxa Selic, de inflação, você tem que pensar o seguinte: o tamanho da inflação que eles estão dizendo na TV. Não. É um indexador de mercado. 10,75% ao ano. Uhum. Ele é um indexador de mercado. Ele é um número de referência para as pessoas saberem o quanto o governo vai te pagar de dinheiro se você emprestar dinheiro para o governo. Se você pegar um dinheiro, tem 1 milhão, você vai emprestar o dinheiro para o governo, vai colocar num fundo, num tesouro direto, e aí o governo vai te pagar isso aqui, isso por ano. Varia a cada 4 meses, mais ou menos. Tem uma reunião do Copom e eles alteram isso. Já teve na época da Dilma 14%, já teve na época do Temer a 3%, né? Então tem essas oscilações de acordo com o mercado. Quanto mais confiável o país é, menor esse valor. E define a taxa Selic, dentre outras coisas. Mas voltando. Quando vocês ouvirem falar de inflação, de taxa Selic, significa que aquele número que eles disserem é o mínimo do mínimo do mínimo que o teu negócio precisa crescer naquele ano. Senão você está perdendo dinheiro. Ok? Mas vamos agora para uma explicação. Na sua calculadora, se você pegar a calculadora do celular, se você virar ela de lado, ela vira uma calculadora científica. Tá? E a gente tem aqui os desenhinhos que vocês vão utilizar para fazer as fórmulas. Tá? Então aqui é o botão de dividir, e esse aqui tem um botão que é um X mais um Y em cima. Como a gente verificou aqui que o índice de pessoas que sabiam o valor residual é controlável, isso devia ser em torno de 3%, vocês não vão calcular isso agora, mas vocês vão ter uma noção só, tá? Então vamos pensar o seguinte: eu ia pegar o quanto eu estimo que vai sobrar no meu segundo ano, eu vou fazer vezes, vou dividir por 1 ponto, mais a taxa Selic, 1.10.75, então 1.1, e aí vou fazer aquele botãozinho da calculadora de X e Y, 2. Por que esse 2? Porque é o segundo ano. No próximo ano, eu vou colocar vezes 3. No próximo ano, vezes 4. No próximo ano, vezes 5. Por que a gente chama de fluxo de caixa descontado? Porque quando eu faço essa matemática aqui, ele vai pensar o seguinte: olha, todo ano o teu dinheiro desvaloriza um pouquinho. Todo ano o negócio, se você tem 100 mil reais de faturamento esse ano, no ano que vem esses 100 mil reais vão valer um pouquinho menos. Daqui a 2 anos vão valer um pouquinho menos. Daqui a 3 anos vão valer um pouquinho menos. Porque o país vai se modificando, porque no Brasil a gente vai desvalorizando, tudo mais. Então, o que esse cálculo aqui faz? Ele analisa, vamos supor que a gente tenha, nesse último ano, 120 mil reais. Às vezes, 120 mil reais vale menos do que os 100 mil reais agora. Porque a economia foi comendo um pouquinho do seu dinheiro, um pouquinho do valor da sua empresa. Então se estima o quanto a sua empresa vai valer ao longo do tempo. Porque você olha lá para frente e pensa assim, lá no futuro, a cada ano, a cada real vale um pouquinho menos. Então quanto que a empresa vai valer no futuro? Esse é o cálculo. Vamos supor que, naquele exemplo, uma empresa faturou no primeiro ano 112 mil e teve despesas de 92 mil. Significa que sobrou para ela 20 mil reais e 600. E essa empresa estima crescer 20% ao ano. Então você está olhando para o futuro da sua empresa, você pensa assim, ano passado me sobrou 20 mil reais, 20 mil e 600. Eu vou me organizar para crescer 20% ao ano. Esse ano, 20%. Ano que vem, 20%. No próximo ano, 20%. E aí, eu só peguei os 20 mil reais, 20 mil e 600, adicionei 20%, deu 24.720. Por quê? No ano que vem eu estimo que eu vou crescer mais 20%.
No outro ano, eu peguei e coloquei mais 20%. Deu 29.664. No outro ano, eu botei mais 20%. Deu 35.596. No outro ano, eu botei mais 20%. Deu 42.716. Lembra que esse é o valor que sobra no bolso. A gente já pagou impostos, a gente já pagou todos os custos da empresa, a gente já pagou aqui o prolabore de todo mundo que trabalhou, o salário, ok? Esses são os custos. Aquilo lá, quando eu coloco os números, vai ficar aparecendo isso aqui, ó. E depois, quando vocês quiserem estimar o negócio de vocês, vão pensar quanto me sobrou no passado e quanto que eu acho que eu vou crescer. Então, eu peguei os 112 mil, diminui os 92 mil, que é as despesas no passado, e sobrou os 20 mil reais. E aí eu fiz aquele cálculo na calculadora. Então, no primeiro ano, me sobrou no segundo ano, 24 mil reais. Só que como eu descontei a inflação, eu descontei a Selic no caso, aqueles 24 mil reais, na verdade, são 20.153. No outro ano tinha 29 mil reais, no ano 3, que na verdade seriam 21.837. No outro ano, no ano 4, seriam 35 mil reais que eu pensei que vai sobrar no meu bolso, que vão ser equivalente a 23 mil reais. No outro ano, no ano 5, eu achei que ia sobrar para o meu bolso 42 mil reais, mas que seriam, na verdade, 25.637. O que são esses valores aqui? São os valores trazidos por presente. Então, daqui a 5 anos, 42 mil reais, descontado a taxa Selic, descontado os riscos do negócio, seria equivalente a se eu tivesse 25 mil reais no bolso hoje. Vocês trocariam 42 mil reais lá no futuro por 25 mil reais agora? Nem sempre, né? Na cabeça não faz sentido nenhum. Mas essa é a maneira como as empresas são avaliadas. Por que as empresas são avaliadas assim? Porque você olha assim, poxa, se um país está variando 10% todo ano de taxa Selic, é um país muito incerto, né? Então muita coisa pode acontecer nesse negócio. Esse negócio pode quebrar. Então, eu não estou pensando na semana que vem. Estou pensando daqui a 5 anos. O que significa tudo isso? Como que a gente calcula o valor do negócio? Aí eu peguei os 5 anos, o valor residual desse ano, e eu fui somando o valor residual de cada um dos anos. Significa que se fosse para vender um negócio que faturou esse ano, por causa do ano passado, 112 mil reais, o máximo de valor de venda de fluxo de caixa descontado, né? A estimativa de preço, de valor dessa empresa, seria 111 mil reais. Deu para entender? Eu sei que ficou bem confuso, tá? Mas o meu intuito, nesse caso, é muito mais gerar uma visão para vocês de que a cada ano o dinheiro vai perdendo valor. Esse é o meu intuito com esse cálculo. O segundo intuito é que vocês entendam que a gente sempre tem que crescer no mínimo, do mínimo, do mínimo, mais do que a Selic. No mínimo, do mínimo, do mínimo. Senão é mais fácil pegar, vender uma empresa ou parar tudo, colocar esse dinheiro em investimento. Ok? Esse é o segundo raciocínio com vocês. E o terceiro raciocínio, aos que tiverem a matemática dos anos anteriores e conseguirem calcular isso aqui, vai ser muito interessante. Se o seu faturamento atual é maior do que o valor estimado para o seu negócio, a empresa está encolhendo. Olha aqui, ó. Se esse valor é maior do que esse, a empresa está encolhendo. Então, apesar de, neste exemplo, eu ter projetado que a empresa cresceria 20% ao ano nos próximos 5 anos, ainda assim a empresa está encolhendo. Faz sentido isso na nossa cabeça dia a dia? Não, né? No dia a dia isso não faz nenhum sentido. Porque a gente está com tanto risco, a gente tem um país, uma estrutura financeira tão instável, que é isso que acontece. E é por isso que 52% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Ou seja, metade das empresas fecham nos primeiros 5 anos. E é por isso que vocês estão aqui. Nosso papel com vocês é alertar para esse tipo de coisa
E a gente começar a pensar, ok, se 20% ao ano não é o suficiente, se eu crescer só 20% ao ano, a minha empresa ainda estará encolhendo, o que eu faço para melhorar? Tu quer trazer solução? Eu estou trazendo problema, né? Acredite, isso é só para dizer para vocês para onde nós devemos ir. Só que quando a gente não enxerga a realidade, a gente não consegue tomar as melhores decisões. Quando a gente acha que está tudo certo, porque eu estimei que minha empresa está crescendo 20%, está tudo certo, está quentinho. Eu não tenho força, eu não crio o meu senso de urgência para tomar as decisões que são necessárias. O que eu quero dizer para vocês é, se vocês estimarem ou olharem que estão crescendo só 20% nos próximos anos, isso não é o suficiente para as empresas de vocês. E é confortável crescer 20%. Porque eu tinha 10 clientes, eu vou atender mais 2. Tranquilo, ainda consigo me administrar. Agora, se tinha 10 clientes, eu vou tentar atender mais 8, meu Deus, aí tem que comprar quase o dobro. Aí tem dia que vem os 8 a mais, mas tem dia que não vem e começa a ficar mais complicado o negócio. Mas, lembra, o foco, como você bem disse, é olhar para a solução, não é olhar para o problema, né? Se o seu faturamento atual é menor do que o valor estimado lá no futuro, o valor estimado do seu negócio, ou seja, se esse número for menor do que esse, o teu negócio está crescendo. Ok? Então, para quem tem os números da empresa, vale a pena calcular isso. Existem outros tipos de cálculos, tá? Muito mais detalhados, que usam o IPCA, o IGPM, vários índices de identificação de valores de inflação e desvalorização da moeda em si no país. E ainda, para os que decidirem calcular isso e pensar assim, eu estou estimando a minha possibilidade de crescer. Eu acho que vou ser bem otimista, assim, de modo otimista, eu consigo crescer 40%. Vou fazer 3 cenários. Vou pensar assim, otimista, cresço 40% ao ano. Cenário realista, acho que 20% é plausível. Cenário pessimista, alguma coisa deu errado, eu diminui 5% de um ano para o outro. E aí, isso aqui imagino que a maioria de vocês não vai entrar, mas isso serve para todas as áreas da vida. Tudo que vocês quiserem pensar, planejar, esse é o cálculo de probabilidade. Então vocês vão pensar em um cenário otimista e vão estabelecer um valor. Um cenário realista, que vocês acham que é o mais provável, um valor, e um cenário pessimista. E aí essas coisas têm peso. O cenário otimista tem peso 2. Vocês lembram de peso da matemática? Né? Então eu vou pegar o cenário otimista e vou multiplicar por 2. Eu vou pegar o cenário realista e vou multiplicar por 6. E eu vou pegar o cenário pessimista e vou multiplicar por 2 também. Depois eu divido tudo por 10. Se eu fosse utilizar o cálculo de probabilidade para estimar o quanto eu vou crescer nos próximos anos, eu não teria utilizado 20%. Porque a probabilidade me diria que o meu negócio iria crescer 19%. Opa! Então 19% iria valer um pouquinho menos lá. Esse cálculo de probabilidade, ele é um cálculo utilizado na área de gerenciamento de projetos, por exemplo, né? O que é um projeto? É uma coisa que tem início, meio e fim. Eu vou construir uma usina hidrelétrica, é um projeto. Eu vou construir um viaduto, é um projeto. Eu vou construir uma BR, é um projeto. Vou construir um prédio, é um projeto. Eu vou implementar uma nova linha de vendas na minha empresa, é um projeto. Qualquer coisa que tem início, meio e fim é um projeto. E tem uma entrega definida. Existem pessoas no mundo todo que se reúnem e essas pessoas compartilham o jeito que elas fazem esses projetos. A gente diz que são as melhores práticas. E dentre as melhores práticas do mundo todo saiu esse cálculo, que é um cálculo de probabilidade. Então, na vida de vocês, se forem olhar para o futuro assim, meu marido, tem mais mulheres aqui, né, disse que ano que vem ele vai ter um aumento, vai ter isso e aquilo, vai se desdobrar, e vai conseguir ganhar, vai dobrar o salário. Então, probabilidade otimista, dobrar o salário. Realista, né? Vai manter mais ou menos do jeito que está. Vai ter ali o dissídio e tudo mais 6%. E uma pessimista, nem o dissídio vão dar. E aí você consegue estimar
o quanto de renda possivelmente você vai ter no ano que vem. Voltando para esse cálculo matemático, e quando a gente diz que se esse número, o valor estimado do negócio, for menor do que esse aqui, significa que a empresa está encolhendo, certo? Se o valor do negócio é maior do que o faturamento, significa que a empresa está crescendo. Então a gente consegue se posicionar nessa linha. Em qual direção o negócio está? Se o meu negócio vale mais, naquele cálculo, do que o quanto eu faturo, ele está crescendo. Se o meu negócio, a numeração dele, o valor dele está meio parecido, assim, que era aquele caso, ele está encolhendo. Se ele estava muito inferior, vamos lá, deu 112 mil, e se o valor do negócio valia 50, o negócio estaria diminuindo. A grande maioria dos negócios está nessa linha aqui, ó, sendo engolido pelo tempo e pela inflação. É um negócio que cresce, mas cresce um pouquinho. Cresce e cresce um pouquinho. Cresce e cresce um pouquinho. Ano após ano. E você até implementa alguma melhoria, alguma coisa fica melhor. Ele cresce um pouquinho. Depois ele cresce mais um pouquinho. Você fica, às vezes, até feliz e satisfeito com isso. Mas você não entende por que antes você conseguia comprar X e agora está conseguindo comprar menos aquele negócio. Por que as margens estão ficando mais apertadas? Por que tem empresa fechando quando não é a nossa? Né? Por que o concorrente que estava lá há tantos anos, daqui a pouco fechou as portas? Se vocês olharem, andarem pelo centro, vocês vão ver diversos negócios que pareciam estar lá por muitos anos e fecharam as portas. Porque eles não tinham uma projeção de crescimento muito boa e eles estavam estáveis. Então, todo ano o faturamento era semelhante. Não teve um grande pico de crescimento. E aí eles foram engolidos pelo tempo e pela inflação. De modo geral, empresas que fecham, elas têm clientes aleatórios. Um cliente que veio aqui e depois saiu, voltou. Não, vem cliente de vez em quando aqui. Elas não têm prospecção, ou seja, elas não vão atrás de novos negócios, elas não vão atrás de novos clientes e elas não têm processo de vendas. Se uma empresa atende clientes aleatórios, se ela não mantém um contato com o cliente, se ela não faz prospecção ativa, se ela não vai atrás do cliente e se ela não tem um processo organizado de vendas, é só questão de tempo. Essa linha vai se estabelecer. Se as empresas que elas se mantêm ao longo do tempo, elas têm clientes aleatórios, mas alguns desses clientes gostam delas e indicam outras pessoas. Então, a sensação que essa empresa tem é que as coisas estão fluindo bem porque tem indicações. Uau, está dando tudo certo. Os clientes gostam tanto de mim, estão me indicando. Mas elas não têm prospecção. A chance de ela conseguir crescer mais do que o mercado é baixa. Vai ter uma indicação ou outra. Mas se ela não faz um processo bem organizado, a grande maioria dessas empresas estão aqui. Contudo, tem uma ótima notícia. As empresas que estão subindo têm algumas coisas em comum. Elas têm uma proposta de valor clara. Os clientes sabem o que aquela empresa significa, o que ela faz, por que ela é importante. Elas têm clientes fidelizados. Eu não estou falando de cliente esporádico, ou aquele cliente, mas é um cliente que a empresa tem ações intencionais para que aquele cliente goste daquela empresa. Eu sei que todos vocês têm isso um pouquinho, tá? E com várias pessoas que eu já conversei. Exemplo de hoje, eu dou um brinde para lembrança, né? Daqui a pouco a gente vai citar um pouquinho sobre isso. Mas eu sempre verifico com o cliente se ele gostou ou se ele não gostou do produto. Essas empresas que crescem, elas também têm indicações, ponto positivo, mas elas têm prospecção constante. Elas constantemente estão buscando novos clientes. Faz parte da orientação delas. E elas têm produtos ou soluções ou serviços recorrentes. Quem aqui tem algum produto recorrente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10% mais ou menos. Não, mas já vai chegar nisso. Daqui a pouquinho já vamos... É o que então?
Já vou te explicar. Deixa essa dúvida na cabeça, porque vai fazer com que a ideia fixe melhor daqui a pouquinho. Tá? De modo geral, as soluções são: proposta de valor clara, clientes fidelizados mais indicações. Isso é o lifetime value. Significa que a empresa se preocupa em, quando adquire um cliente, cuidar bem dele ao longo do tempo e vender mais para aquele cliente. Produto de receita recorrente. Esse eu ia contar aqui, mas como eu acabei de dizer que eu vou esperar um pouquinho, não vou poder contar agora não, tá? Essas empresas, elas têm um ICP, perfil ideal de cliente. Quem aqui sabe o perfil ideal do seu cliente? Ok. Umas 8, 10 pessoas. E elas têm prospecções constantes. Elas regularmente estão ligando para alguém. Sabe aquele vendedor chato que está conversando com a gente, está oferecendo alguma coisa? Né? Essas empresas têm esse processo. As empresas que crescem têm esse processo. E elas têm um processo de vendas e de atendimento. Porque tem muitos negócios que eles te vendem algo e depois te abandonam. Não sei se alguém já passou por isso. Né? E tem negócios que tem processo de atendimento também. Nós vamos tratar isso hoje. Quando a gente tem todos esses checklists, a gente tem, olha, 99% de certeza, se a gente fizer isso bem, de que a gente vai estar nessa linha aqui, ó. De que a gente não vai ser engolido pelo mercado, e que a gente vai estar em uma estrutura de crescimento. Qual o desafio? Quando alguém me dá uma palestra para vocês, tudo isso parece muito complexo. Meu Deus, como que eu vou implementar isso no meu negócio? Parece que é coisa só de show. Parece que as empresas não fazem isso no dia a dia. Mas elas fazem. Só que as empresas fazem isso com níveis de evolução. Elas fazem um primeiro estilo mais simples. E elas vão se acostumando com aquilo. Aí depois, um mês depois, elas começam a refinar aquilo, vão melhorando um pouquinho mais. Depois de um mês, elas vão refinando, vão melhorando um pouquinho mais. Quando a gente visita uma grande empresa, quando a gente vai olhar uma grande empresa, a gente vê que aquela empresa tem grandes processos, que ela parece ser muito bem organizada, mas aquilo não aconteceu do dia para a noite. Aquilo aconteceu aos poucos. Todos os dias eles foram melhorando um pouquinho. Todos os dias foram melhorando um pouquinho. Um conceito que eu sempre dou para quem está pensando em empreender é participar do associativismo. O que é isso? Né? A gente tem aqui em Joinville a CIG, a JPM, CDL, a Comac, são associações. Você paga lá uma taxa, dependendo do teu nível de empresa, né? Sempre que cabe de modo tranquilo no seu bolso. Sejam, na época da CIG, quando eu fui do Núcleo de Jovens Empreendedores, em torno de R$35, se você fosse um meio. Mas o que você aprende lá? Você aprende, primeiro, a se relacionar com outros empresários, entender possíveis necessidades, e você entende, assim como as pessoas que estão aqui, que empreender é um bom desafio. É um desafio porque tem coisas que nós precisamos enfrentar, mas é um bom desafio porque, na minha percepção, é melhor do que ser funcionário. Né? Então, por isso é um bom desafio. E ali você vai encontrando outras pessoas que têm desafios semelhantes. E você pode trocar com elas. Está com uma dificuldade? Você diz, olha, na minha empresa estou com dificuldade assim, assim, assado. O que você fez na sua? A pessoa diz o que ela fez dentro dela. Significa que em vez de teste, erro, teste, erro, teste, erro, teste, erro, acerto, você economizou um grande tempo. E aí você começa a avançar de modo muito mais rápido. Então, participe dessas associações que vai fazer com que vocês cresçam muito mais. É um grupo de apoio. E, se vocês olharem as grandes empresas, elas têm isso aqui. E um outro benefício lá também é que ele se faz visitas técnicas, em que você vai conhecer outras empresas. E quando você vai conhecer essas empresas, você fica impressionado com a capacidade que eles têm. A gente estava falando do Madeiro, né? Uau, é incrível que o Madeiro tem uma capacidade de produção, de organização da sua cozinha. Ótimo. Só que eles não começaram assim. Júnior Dursk era um madeireiro, por isso nome Madeiro, né? Na Amazônia. E aí ele tinha um bom dinheiro no bolso, foi para Curitiba, abriu o primeiro restaurante. Quebrou. Abriu o primeiro Madeiro. Prejuízo. Segundo Madeiro. Prejuízo. Terceiro Madeiro. Prejuízo.
E aí, nesses aprendizados todos, ele conseguiu se refinar. Nesse meio tempo, estava investindo em processo, estava conversando com outras pessoas, e hoje é uma cadeia de sucesso. Hoje tem Madeiro, tem Jerônimo, tem Dursky, né? Essas três, e tem produtos que você compra para preparar em casa também. Mas ele quebrou algumas vezes. Voltando ao Canvas, então, Business Model Canvas, na mão de vocês. Hoje nós vamos utilizar um tipo de técnica para preencher, tá? E a técnica é o seguinte: o que vocês já têm na empresa de vocês, vocês vão escrever retinho, assim, normal. Alguém pode me emprestar uma aqui rapidinho? Não vou usar caneta não, tá? Não vou piscar. O que vocês já têm, vocês vão escrever reto, ok? Eu tenho um ali, né? Por que eu estou querendo apresentar aqui? Vocês vão escrever retinho aqui, ó. Por exemplo, segmento de clientes. Os clientes que eu já tenho, eu vou escrever retinho, ok? Quando for alguma coisa em que vocês vão tendo ideias, vocês pensam assim: isso aqui pode ser legal implementar na minha empresa, mas não faz parte do meu dia a dia ainda, ou no futuro, vocês não vão perder essa ideia. Só que vocês vão escrever ela de lado. Deu para entender? Então, é uma coisa que eu gostaria de fazer no futuro, é uma ideia boa, é um cliente, nesse caso, que eu ainda não atendo, mas eu quero atender, eu vou escrever de lado. Check. Todo mundo compreendeu? Perfeito. Se alguém não pegou, tem uma pessoa aqui na frente que não pegou. Muito obrigado, tá? Ela trabalha com desenvolvimento de rótulos e embalagens, inclusive, tá? Caso alguém tenha necessidade, né? Além de fornecer Canvas, Business Model Canvas, ela também trabalha com desenvolvimento de embalagens. Mudou recentemente a rotulagem nutricional, né? Ela e o marido têm um excelente negócio. Viu? Prestatividade sempre muito bom. Então vamos lá. Nós vamos focar nesse momento aqui, ó, segmento de mercado e proposta de valor. Alguns de vocês já estão nessa turma e vão acompanhar os próximos 2 slides. Alguns de vocês não estavam. Então, por esse motivo, eu tenho que repetir os próximos 2 slides. Eu tenho certeza que quem já viu a minha última palestra já preencheu os próximos 2. Tá? As próximas perguntas, pelo menos. Eu sei que algumas pessoas aqui não preencheram. Mas, ok, vou fingir que não ouvi. Dentro dessa proposta de valor e esse segmento de mercado, existe uma ferramenta que a gente chama de Value Proposition, né? Canvas. E aqui ele vai verificar quais são os presentes que a minha empresa dá, porque é uma empresa diferenciada, e aqui quais são as dores do meu cliente, quais são os ganhos que ele busca. E nesse item eu vou passar bem rápido, porque no material que vocês têm aqui vai ter algumas perguntas, e vocês vão receber essas perguntas, esse material no WhatsApp. Então, esse item, proposta de valor, vai ser uma tarefa de casa para vocês, porque como eu já abordei isso em outra aula, eu ficaria repetindo ela, ok? Então, esse Value Proposition vai ser uma ferramenta que vocês vão fazer, e aí vocês vão responder aqui, ó. Como crio e entrego meus ganhos? O que é um ganho? Uau, algo positivo, algo que efetivamente é um ganho para o cliente. Como reduzo as dores? Reduzo as dores de quem? A gente está sempre olhando para algum cliente. E como eu crio soluções? E aqui a palavra soluções ela serve tanto para produtos quanto para serviços. Eu estou vendo umas carinhas assim. Eu quero ouvir dúvidas. Vai lá. Está perdida? Excelente. Essa é uma boa dúvida. Isso. Então a gente vai focar só nesses 2 itens aqui, ó, tá? Aqui, nesse momento, e aqui. Ok? Esses 2 itens foram para o próximo slide. Vamos avançando. Todo mundo? Não quero perder ninguém durante o caminho, tá? Ok. Esses slides têm uma outra ferramenta, que não é essa, que ela é focada, bem focada nesses 2 slides. Peguei todo mundo? Ok? Tem ninguém perdido? Que é essa aqui, ó. Esse quadradinho vai definir a proposta de valor do negócio de vocês.
Cri, cri, cri. Não? Agora tu pegou só um quadradinho e botou um presentinho e uma carinha nele. Isso. Para dividir, subdividiu a questão dele. Isso. Porque a gente vai, para a gente ser mais preciso, a gente vai afunilando, né? Vai chegando mais a fundo. E essa daqui é o que seria o cliente. Lembra que o cliente está aqui, ó, segmento de mercado. E essa ferramenta, que eu já expliquei numa outra aula, ela é resolvida nesse quadradinho aqui, com essas perguntas. Como crio e entrego ganhos? Como reduzo as dores? E soluções que posso criar. Vou dar um exemplo de uma pastelaria. Talvez para ficar mais simples. Ok? Dando um exemplo de uma pastelaria. Como eu crio e eu entrego ganhos? O que uma pastelaria gera de ganho para as pessoas? Calma. Não é produto. Aqui não é produto. Mas o que um caldo de cana junto com pastel promove para as pessoas? Um de cada vez. Mata a fome. O que mais? Satisfação. O ticket médio chega no outro trecho. Não vai ser bem aqui ainda, né? Mas talvez o que você queira dizer é que cabe no bolso. É um ticket médio que cabe no bolso. Mais ou menos isso? Ah, legal. Ela já está olhando como o produto e estrutura, o caldo de cana ajuda a pastelaria a ter mais dinheiro. Legal. Lembrança da infância, lazer, né? Então, tudo isso são propostas de valores para uma pastelaria. São ganhos que uma pastelaria dá. Então, pode ser que as pessoas estejam num dia quente e elas querem tomar um caldo de cana. Eu, por exemplo, lembro de ir com a minha família. A gente ia tomar um caldo de cana, comer um pastel. Quando a gente ia, passeava um pouquinho no centro, né? Qual que é o bairro? No Vila Nova, inclusive, né? Tomar um caldo de cana, comer um pastel. Que endereço que fica? Na Frederico Butcher 35. Excelente. Então, você vai lá e tem todo um momento de descontração, um momento de leveza ali. Esse é um tipo de ganho. Quais são as dores que reduz? Alguém falou ali da fome, né? Opa, a fome é uma dor que reduz. Quais são as soluções que eu posso criar? Além do pastel, eu posso criar uma bebida refrescante, aí entra um caldo de cana da vida, né? Qual uma outra solução? Eu posso criar, além do pastel, um espaço kids. Por quê? Porque se a pessoa vai com as crianças estão cheias de energia, depois de tomar um caldo de cana, mais energia ainda, né? Tem que gastar energia de um jeito. Posso criar a porção kids. Posso criar a porção kids, que é algo diferenciado. Então, isso são as propostas de valores dos negócios. Eu ia fazer uma pergunta em relação a isso. E essas respostas elas são diferentes de acordo com o público igual. Eu posso ter propostas diferentes para públicos diferentes. Exatamente. Aí eu estou dúvida se a gente traz isso para o negócio, oficializa no modo e gasta energia desses dois, ou se a gente foca em um, talvez que seja mais lucrativo. Eu fico agora, aonde direcionar o Ótima pergunta. O que a gente faz, às vezes a gente cria... Como que se utiliza esse canvas que vocês têm aí, tá? Na prática, as pessoas pegam isso nas empresas, elas imprimem de um modo 4 vezes maior do que isso e colocam na parede. Eles pegam post-its, eles vão escrever em um post-it, tipo, cliente com a família, que é um tipo de cliente, esse que a gente estava falando, que foi com as crianças que precisavam gastar energia e tudo mais. Aí eles colocam lá, vamos supor que seja uma cor amarela. E aí eles têm propostas de valor que eles colocam em amarelo, que são ligadas àquele cliente. Aí eles têm um outro tipo de cliente, que é um cliente esportista. A pessoa estava correndo, e aí na rua Frederico Butcher, isso, na Frederico Butcher, é um caminho para as pessoas correrem, e é cliente que é uma refrescância. Ciclista, legal, né? Então esses esportistas, eles vão querer uma outra coisa. O espaço kids para eles não interessa. Então você cria um papelzinho azul para esse tipo de cliente. E aí você pode ter propostas de valores amarelas, azuis, várias cores para cada tipo de cliente. Inicialmente, eu não estimulo vocês a trabalhar com essa complexidade. Eu iria com um passo de cada vez. Faria primeiro para o meu cliente principal,
E depois a gente vai ampliando isso, ok? Até porque dependendo do ramo, às vezes a pessoa vai lá, tipo, vai lá como um solteiro, né, um cara sozinho e tal. Mas, pô, um lugar bacana, não precisava de casar, mas eu tenho minha família, ela não quer ser, né, de, tipo, querer levar outras pessoas lá. E normalmente quem é pai e mãe, eu não sou, mas eu vejo minhas colegas, faz espaço kids. Coisa boa, né? Tem monitor? Meu Deus do céu! Felicidade, paz na terra. Então, isso aqui que vocês vão criar, ok? Para essa outra ferramenta também tem algumas perguntas. Quais são os ganhos que meus clientes procuram? Então lembra, papelzinho amarelo, clientes com família. Quais são os ganhos que eles procuram? Eles procuram um local que tenha boa alimentação, que a alimentação seja segura, que depois eu não leve as crianças com desinteria para casa, né? Que dê um momento de lazer. Então tem várias coisas. Quais dores eles sentem? As crianças estão em casa, estão subindo pelas paredes. Então, preciso gastar energia de uma maneira. Ou eu quero comemorar alguma coisa. E quais atividades que eles realizam? Nesse caso, os clientes, eles saem para comer. No caso, como eles saem para comer, qual o melhor local? Uma pastelaria na rua Frederico Betting, né? E essas perguntas estão consolidadas aqui, vocês vão ter material depois, ok? Esse foi um tema que nós já passamos em uma outra palestra. Então, por isso, não vou investir tanta energia nisso e vou investir mais energia no próximo. Cada cliente tem valor, seja no aspecto humano ou seja no aspecto de negócio. Adquirir um cliente é muito mais caro do que manter um cliente. E aí tem uma pesquisa da Churn 360 que diz que adquirir um cliente novo custa 6 vezes mais do que manter um cliente existente. Conquistar ele é alguém que você não conhecia, que não conhecia o seu negócio, e fazer ele chegar até ali. E é cliente, não é conhecido, é alguém que pagou. Tipo assim, não, ele só não passou pela porta, ele contratou o serviço. Ai, que boa você com o serviço, você está muito, você usa o teu design. Vou fazer mais vezes, é isso, né? Isso. Não é só chegar. Cliente é quando paga. Então, a pessoa entrou, ela comprou alguma coisa. O critério de corte aqui, que a pessoa é um prospecto, é um interessado, qualquer coisa do gênero, para um cliente é alguém que paga. Comprou um produto. Adquirir um cliente novo, uma nova pessoa que paga, custa 6 vezes mais do que manter um cliente que já comprou alguma coisa de você. E aqui, esse dado destaca a importância da retenção do cliente, né? Ou seja, uma vez que é melhor focar nos clientes que já existem e que podem ser economicamente muito mais rentáveis. E aí eu vou fazer uma confusão na cabeça de quem já estava nas outras aulas, sobretudo porque eu botei uma numeração aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai. E a confusão é porque hoje o nosso foco é muito mais precificação. E quando nós temos precificação como foco, nós vamos pular para cá. Fontes de receita, o que me gera dinheiro? Que aí eu vou responder a sua pergunta. Mas antes disso, lembrem que é 6 vezes mais vantajoso eu manter um cliente do que eu adquirir um novo. Um cliente novo custa 6 vezes mais caro do que manter um cliente existente. Então, ter uma estratégia de manutenção de clientes é mais econômico e rentável. Alguém discorda? Não. Pode levantar timidamente assim. Ou, não, essa levanta a mão com orgulho. Quem tem estratégias para fazer com que cada cliente seu continue comprando com frequência? Essa pode ser com orgulho. Essa pode... Pós-vendas. O que a gente chama de pós-vendas?
Bom, inclusive que tipo de produto que é? Legal. Sabe Excelente. que um dia numa aula tua tu falou assim, ó, não sei em qual ano, mas eu já dei muitos brindes, vinho de brinde na vida, lembra? Não sei que negócio que tu falou isso. E semana passada teve uma palestra do Piangers no Bonja, e eu pensei, vou ou não vou? Vamos fazer logo uma toalha aí com a logo do livro dele. Eu moro 6 anos na frente do Bonja. Aí que os profs do Bonja descobriram que eu coloquei no Instagram. No Instagram do Bonja, que os profs descobriram que eu morava na frente do Bonja. Ninguém sabia que tinha uma bordadeira na frente do Bonja. Foi assim, bem... O que você utilizou de modo estratégico, né? Você olhou o palestrante, personalizou seu produto para aquele palestrante. E aí você conseguiu ganhar visibilidade com aquele evento que já estava consolidado, já estava pago, já estava tudo. No final das contas, você teve um custo da tua matéria-prima, ok, né, teu produto, mas a visibilidade, o potencial de ganho é muito melhor. Chama-se custo de oportunidade. O custo que você gastou com aqueles produtos é para aproveitar uma oportunidade maior. Parabéns, inclusive. Agora, vendas recorrentes, respondendo especificamente, né, são produtos de assinatura. Quem tem produtos de assinatura? 1, 2, 3, 4. Quem tem vendas agendadas? O que seria uma venda agendada? Cada 3 meses precisa daquele. Isso, um bom caminho, né? Só que esse ainda é um retorno programado. Mas uma venda agendada, cestas de café da manhã, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho uma empresa e essa empresa tem uma secretária. E dia de secretária, dia das mães, dia das mulheres, né? Tem vários eventos em que um produto como esse é útil. Mas dia das mães, dia da secretária, esse monte de coisa toda, são datas agendadas. E eu posso deixar agendado a entrega daquele item. Então, esse ano, eu vendi para alguém. Eu já posso negociar a venda do próximo ano. Porque existem perfis de cliente que já sabe que todo ano ele vai dar aquilo. Presente de aniversário. Imagina se eu não tivesse que pensar todo ano o que eu vou dar de presente para minha esposa. Se eu tivesse uma solução pré-planejada, eu sei que fala da esposa, na cabeça dela, das mulheres, como tudo, muda todo dia, só das mulheres, tá? De homens não. E aí, naturalmente, a gente tem que pensar e entender o que está acontecendo naquele momento para dar um presente mais atualizado, né? Mas tem momentos em que os presentes são simbólicos, em que você não precisa olhar para aquele momento, interpretá-lo para dar um item. Entregas regulares. Se alguém trabalha na área de alimentação, poder entregar com frequência uma marmita, né? Então, eu tenho uma marmita saudável e eu tenho uma pessoa que está fazendo uma dieta. Eu posso já agendar com ela que toda segunda-feira eu vou entregar 7 marmitas. Então, faço isso já pré-estabelecido. Retorno programado. É o exemplo que a gente deu agora há pouco, né? Já vai voltar daqui a um tempo, daqui a cada 2, 3 meses para vender isso. E escada de produtos. Produto de assinatura. Quer responder? Produto por mensalidade, qualquer software, qualquer coisa Netflix, Spotify. Então, como ele falou, Netflix, Spotify, a gente compra um monte de coisa dessas, né? Qual a sua área de negócio? Massoterapia. Massoterapia. O que seria uma assinatura de massoterapia? Os pacotes, né? Os acompanhamentos. Eu tenho duas clientes que fazem produtos de assinatura. Todo mês, né? Eu acabo tendo. Todo mês elas são clientes fixas. Elas renovam todos os meses. Isso. Só que pensa o seguinte: todos os meses ela vai lá com você e ela tira cartão de crédito ou dinheiro ela te dá. Alguém aqui já teve Netflix, algum streaming, e pensou assim: não estou utilizando isso,
e pensou, não estou utilizando isso, mas não vou cancelar. Esse é o benefício de um produto de assinatura. Quando a pessoa vai todo dia e ela te paga com frequência, se ela não quiser ir na semana que vem, está tudo certo, ela só não vai te pagar na semana que vem. Quando você pega os sistemas, eu vou fazer uma propaganda numa empresa de Joinville, Asas, né? É uma startup, cresceu e tudo mais, muito boa, e lá eles têm tipos de emissão de boletos, por exemplo, ou gateway de pagamentos. E aí você pode colocar um de assinatura. E aí esse de assinatura, a pessoa vai pagar, todo mês vai sair do cartão de crédito dela, da sua cliente de massoterapia. Só que ela não vai notar aquilo. Eu já comprei pela internet suplemento também, e eu não sabia que era assinatura. Aí quando de novo caiu, eu falei, não, liguei lá, cancela isso aí, não vou ficar sempre recebendo essas vitaminas. Aí eu fui na gerente do banco e falei, isso aqui era, você comprou uma coisa que é assinatura. Não, cancela o meu. Só que o quanto de transtorno te deu fazer esse cancelamento? Considerável, né? Tem muita gente que olha para esse transtorno e deixa. Hoje eu até pensei em cancelar, mas amanhã eu pensei, não, estou estressado, uma massagem vai ser muito bom. E aí não cancelei, você ganhou mais um mês, entendeu? Então o produto de assinatura tem esse grande benefício. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Atendimento psicológico, quando você vende um pacote, aí ele pode ser um produto recorrente. Mas tem muita gente que vende um atendimento a atendimento. Aí ele não é recorrente. Aí são vendas regulares, né? Vendas que acontecem algumas vezes, mas não é recorrente. Quando você faz um plano, um pacote, um produto com vários atendimentos, aí ele é recorrente. Entendeu? Mais alguém? Não? Compreendido? Entendendo um pouquinho mais, tem mais gente que tem vendas recorrentes? Legal. Então, essas são as principais fontes de receita. E o segredo daqueles negócios que mais crescem é vendas recorrentes. Por quê? Porque quando você tem uma venda que ela vai cair todos os meses, ou vai cair a cada 15 dias, ou a cada 3 meses, por exemplo, você já tem uma previsão de caixa. E aí pensa que você fez um esforço para vender para alguém. E aquele esforço já está diluído. Porque da próxima vez, aquela venda vai acontecer de novo, de novo, de novo. Você não vai fazer todas as vezes um processo de venda. Não vai ficar chato, aquele vendedor me insistindo todas as vezes, na visão do brasileiro. Entendeu? E aí, agora nós vamos para a definição de nosso... Primeiro, pensem em um produto principal de vocês. Todo mundo consegue pensar no seu negócio em um produto principal? Mas não é um que tem dúvida. É um que, assim, esse é o meu produto principal. Se tem dúvida, defina. Escolha um deles. E agora nós vamos definir quem é o nosso cliente ideal. Quanto mais preciso nós formos, melhores serão os resultados de longo prazo. Quem aqui sabe qual é o seu cliente ideal? Está muito amplo. Ainda assim, eu não sei quem é o teu cliente ideal. Se você dissesse isso, tá, mas quem? Está muito amplo. E aí, se você for fazer uma campanha de marketing, quem é? Se você for decidir assim, eu vou participar de um evento. Tem muita gente que não tem tempo, que pensa em saúde, pensa nisso, mas a pessoa pensa e executa alguma coisa para isso, aí já muda o tipo de cliente. Tipo, é uma pessoa que vai para a academia com frequência ou não? Porque ela também, às vezes, não tem tempo, às vezes também favorece a saúde, também busca isso. Alguém tem um exemplo que gostaria de compartilhar do seu cliente ideal? Meu cliente ideal é mulheres acima de 30 anos que vivem travada, com medo, bloqueios emocionais, que não sai da mesmice e que está sempre com o mesmo. Legal. Meu cliente ideal é aquele que para mim uma loja de cidade, da minha padaria, coisa. Elas ali, é mulher, inclusive, também, então, Qual o endereço? O lado da Mapalu, Jaribatuba, 1565. Ok, Ademar Garcia. Tudo certo para vocês? A gente vai conseguir agora
A etapa é para que todo mundo tenha uma definição de cliente ideal. E mesmo quem trouxe a contribuição do cliente ideal, a gente vai refinar um pouquinho mais, porque ainda tem melhoria. A gente chama isso de ICP, que é o perfil de cliente ideal. É isso que vocês vão construir agora. Esse passo a passo que eu tenho aqui com vocês, vocês também têm na apostila. Isso é essencial. E tem coisas que a gente diz assim, é importante fazer. Esse item não é importante fazer. Esse item é necessário, imprescindível. Não vou dizer que vale nota, mas vale dinheiro na conta, dinheiro no bolso, que eu acho que é muito mais importante para vocês. Ok? Essa definição faz toda a diferença na hora que a gente começa com o crédito no quadro. A gente consegue caracterizar o cliente, distribuir certinho e a diferença de sucesso para cada um é isso mesmo. Pensem. Daqui a pouco eu entro nesse exemplo. Ok? Todo mundo papel e caneta na mão? Eu vou primeiro. A gente já vai ter um exercício certinho, que vocês vão ver exatamente o que preencher. Mas só para vocês entenderem essa ação. A gente vai analisar a base de clientes que nós temos. Todo mundo. A gente combinou agora há pouco de definir um produto ideal, certo? Pensar no produto ideal da gente. Aquele produto principal. E para o ICP, a gente tem uma sequência. A gente vai analisar a nossa base de clientes. Alguns de vocês vão ter uma lista de clientes. Vão ter um CRM, que é, eu sei o nome do meu cliente, eu sei o perfil dele, eu sei se ele tem empresa, se ele não tem, se ele é pessoa física, se ele é pessoa jurídica, tudo mais. Algumas pessoas possivelmente vão ter isso. Outras pessoas vão ter uma mente brilhante, porque conseguem guardar tudo isso na cabeça. Né? Isso. Eu não guardo tudo na cabeça, por exemplo. Né? Eu tenho um sistema para isso. E aí eu quero que vocês lembrem dos seus melhores clientes. Pense assim, qual é o meu melhor cliente? Ou melhor. E aí vocês vão ver o que tem mais de um cliente desse tipo? Opa, alguém falou que tem. Legal. Esses clientes que são os meus melhores, o que eles têm em comum? Legal. Mas calma. Ainda não é para anotar. A gente já tem jeito anotando, mas vai ter um jeito melhor. Isso aqui vocês vão receber também está na apostila, tá? Depois disso, quando eu sei o que eles têm em comum, eu vou fazer uma entrevista de feedback. Só que isso vocês vão fazer no futuro. Porque agora não dá para passar no telefone, falar com todos os clientes. Mas sempre que vocês tiverem a oportunidade de conversar com esse perfil de cliente que é o ideal, vocês vão fazer uma entrevista. E o que significa a palavra feedback? É conversar com eles e perguntar o que eles estão achando do meu negócio, o que acham que poderia melhorar e tudo mais. Depois disso, a gente vai fazer uma fase de construção de persona. Quem aqui já tem as personas do negócio de vocês? É difícil. Como funciona quando é B2B? Essa parte da pessoa? Igual a quando é B2C. Vai ter uma pessoa, a gente vai entrar, é a próxima ferramenta que a gente vai abordar já, tá? Vai ter a pessoa ali, as informações dela, uma pequena história dela, igualzinho. E aí depois a gente vai fazer a validação desse nosso perfil de cliente ideal. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui, né? Sequência. Vamos lembrar dos melhores clientes, pensar num grupo de melhores clientes, ver o que eles têm em comum. Esses itens que têm em comum significam que aqueles itens em comum são as características principais dos meus clientes. Depois que a gente for falar com um deles, a gente vai perguntar para eles o que você acha que onde a gente acerta, onde a gente erra, o que poderia ser melhorado. E com base nessas informações a gente vai começar a construir uma persona, que é um perfil. E depois de traçar esse perfil, a gente vai todo dia estar testando isso, até ter certeza que esse é o perfil ideal. Depois disso, a gente vai realizar, integrar ações focadas naquele perfil. Fisioterapia neuroestimuladora. Acho que essa é a definição, né? Neurofuncional, ok. Imagine que já tem algumas pesquisas, né, da Universidade de Natal, por exemplo, do Miguel Nicodelis, que demonstraram
que a gente tem, por exemplo, eu tive uma lesão na perna, alguma coisa, e eu preciso fazer fisioterapia. Então, eu posso fazer fisioterapia comum, movimentando, alguém me auxiliando, ou eu posso aumentar os sentidos de estímulo do meu cérebro. Para isso, utiliza, por exemplo, realidade aumentada, né? Eu coloco um óculos, e aí eu me imagino com alguma coisa manuseando minha perna também, estimulando isso mais e mais. Quando eu utilizo mais elementos para estimular a minha perna, que estimulam não só fisicamente, mas também neuronalmente, essa palavra está certa, essa perna vai melhorar de modo mais rápido. Ok? Inclusive, fizeram um teste com os macacos. Esse era uma adendo. Pegaram outro macaquinho, conectaram um chip do cérebro dos dois, e o outro macaquinho, quando mexia a perna, essa perna que se mexia. O cérebro do outro macaco mexia a perna do outro. Então, fez uma fisioterapia cerebral. E quando isso aconteceu, aquele macaquinho que não tinha capacidade de se movimentar, começou a melhorar a sua capacidade de movimentação. Isso era só um parênteses, esquece o macaco, agora vamos voltar para cá. Por que eu estava usando esse exemplo? Porque existem as pessoas que vão lá e buscam fisioterapia pelo plano de saúde, custa 50, 60, 70, 110 reais a sessão, compra um pacote de 8, 10 sessões. Ok. Existem pessoas que pagam R$1.200 uma sessão, é isso? Ainda não é? Não, ainda não é R$1.200 na sessão, então tem uma promoção aí. Mas existem pessoas que não têm o requisito quanto custa, mas elas priorizam a saúde e o retorno ao invés do preço. Então, um serviço como esse, de estímulo neurofuncional, não é o mesmo preço de um serviço que é só movimentar a perna. Deve ter algum percentual de valor, né, mais caro, que eu não sei qual que é ainda. Daqui a pouco eu vou descobrir e vou falar para vocês na próxima aula. Então, o critério de um cliente ideal dele não é alguém que está preocupado com renda, com quanto custa. Certo? Óbvio? Óbvio. Mas o que significa isso? Quando ele define isso, significa que ele vai escolher onde fazer propaganda. Ele vai escolher, na linha de comunicação, quais clientes ele nem vai investir energia. Ele vai começar a olhar não só... Ele não vai nem precisar perguntar para as pessoas. Ele vai começar a olhar perfil, rede social, fazer uma pesquisa rápida, já vai entender um pouco se aquilo é um cliente potencial ou não. Mas isso ele só consegue fazer quando ele tem um perfil de cliente ideal. Porque se ele pensar que todo mundo que tem perna é meu cliente, perna, braço, qualquer músculo, né, não precisa ser só perna, ele vai atirar em todo mundo. E se ele atirar em todo mundo, algumas vezes ações de marketing dele vão funcionar, outras vezes não vão. Às vezes que não funcionarem, ele está desperdiçando dinheiro, jogando dinheiro fora, atrasando a vida dele, atrasando o negócio, e está crescendo só os 20, 10% ao ano, que vai fazer o negócio colher. Mas para essa aqui, lembra que a gente falou de entrevista e feedback? Só retornando um pouquinho, existem 2 tipos de pergunta, tá? A gente tratou isso em uma outra aula. Perguntas quantitativas, que eu quero muitas respostas, e qualitativas, que eu quero respostas precisas. Eu quero que o meu cliente fale. Quando vocês forem fazer esse ICP, falar com os clientes de vocês, ouçam os clientes. Façam perguntas abertas. Quando você diz que os seus melhores clientes são pessoas que têm outros negócios, significa que eles sabem dos desafios, e aí eles são muito mais compreensivos, né? Os desafios que existem. E aqui eu sempre cito que agir com o que eu tenho me permite um avanço. Agir com o que eu não tenho não me permite avanço nenhum. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer tal coisa, mas eu vou fazer isso quando eu tiver tal coisa. Enquanto eu não tenho, não vou fazer nada. Tipo, lá na frente eu faço. O convite para hoje não é esse. O convite é para a execução ferrenha e maciça com o que vocês têm na mão. Ok? A definição de um ICP promove maior eficiência na prospecção, melhor alinhamento do produto com o mercado. Vocês vão descobrir, muitos de vocês, que quando vocês definem o seu perfil de cliente ideal, o produto de vocês vai modificar um pouquinho. Vai ser mais voltado para esse cliente. Vai permitir uma personalização e maior relevância na comunicação. Então vocês vão se comunicar de modo mais preciso com aquele cliente. Maior retenção de clientes.
os clientes vão ficar por mais tempo com vocês, porque vocês estão falando com aquele jeito, com aquele perfil, atendendo aquilo. Maior rentabilidade, porque dentre os critérios subentendidos, quando eu perguntei para vocês, pensem em bons clientes, não ficar negociando preço é um critério. Não ficar incomodando é outro critério. Tá? Feedback mais precisos e ações rápidas. Então, ser um bom cliente, e aqui tem o cliente ideal, se alguém reclamar, se alguém fizer uma sugestão, se alguém falar qualquer coisa, se essa pessoa se encaixa no teu perfil de cliente ideal, você vai fazer o teu ouvido aumentar 30 vezes de importância. O que aquela pessoa falar é muito mais importante do que outras. E isso vai fazer com que você consiga refinar e melhorar seu produto mais rápido. E aí é o momento que a gente vai fazer a coleta de ações, né? Coleta cada uma das ações. Lembra? Coleta de dados. A gente está procurando clientes que fazem compras fluidas. O nosso perfil de cliente ideal, ele compra de modo fluido. Tu não precisa ficar empurrando, tu não precisa ficar sobreestimulando, não precisa ficar retornando nele. Ele não gera dificuldade. Sabe aquela compra que fluiu? Só passa o cartão, né? E ele não briga por preço. Essas ações aqui foram transformadas em ações para a gente executar agora e criar uma planilha. E a gente vai ter a fase 3, que é a criação da persona. Só para ter um exemplo para vocês aqui, tá? Isso aqui seria um perfil de cliente ideal para vocês terem na empresa de vocês. Cria um nome fictício. Samantha. Feminina. 25 a 40 anos. Eu vou ter uma pequena história dela. Uma pequena história profissional. Samantha trabalha no setor administrativo. Ela tem um salário de R$3.000 e está feliz com o trabalho e tem desafios na família. Ela tem uma cobrança familiar. É isso que ela sente, que sobrecarrega ela no âmbito profissional ou que deixa ela feliz em si com o trabalho. Pessoal, ela tem uma família com 2 filhos de até 8 anos. O marido viaja de trabalho, ela sente sobrecarregada, ela precisa aliviar a tensão. Ela se sente sem apoio para seus desafios na vida de mãe e ela se sente desvalorizada. Vocês conseguiram visualizar essa Samantha? Ok. Alguém não conseguiu visualizar essa Samantha? Não. Então é por isso que a gente tem essa pequena história aqui. A gente está construindo uma persona. Tá? E quando todo mundo consegue visualizar a Samantha, quando a gente tem mais alguém que vai me ajudar a vender o meu produto, quando eu vou trabalhar na feira com alguém, qualquer coisa do gênero, eu consigo fazer com que aquela pessoa também consiga compreender bem quem é meu cliente. E essa pequena história é essencial. Quais são os objetivos e motivações? Ela quer um jeito de resolver a tensão na família, quer se sentir bem, quer voltar a sorrir todos os dias. Tem uma motivação no objetivo dela. Alguém tem produto que ajuda a Samantha? Levanta a mão. Ok? Várias pessoas. Né? Quais são os desafios e dores? Ela sente pouca energia, tem dores no corpo, desânimo para se arrumar, acha que está com umas dobrinhas a mais, tem desistido do que começa, está irritada, as amigas parecem não ter problemas. Autoestima. O que mais dá para vender para essa pessoa? Para Samantha? Massagem. O que mais dá para vender para Samantha? Joias. Roupas. Né? E qual o perfil de comportamento de compra dela? Ela planeja o que quer comprar no longo prazo, mas ela faz compras por impulso e ela se presenteia. Ok? Já vamos chegar lá no próximo item. Então, esse aqui vai ser o perfil de cliente ideal. E eu vou ser obrigado a avançar um item. Eu ia exercitar com vocês agora, mas vou ser obrigado a avançar pela sua pergunta, tá? E daqui a pouco a gente vai só executar isso aqui, papel e caneta na mão. Mas para responder o que você quer. A gente tem uma próxima fase que é influenciadores de decisão. E também canal de comunicação preferencial e objeções. Eu vou continuar a descrição da Samantha. A Samantha, como canal de comunicação preferencial, ela prefere o WhatsApp durante a semana e no horário comercial. E ela também vê redes sociais, stories. Quais são os influenciadores de decisão dela? Pessoas conhecidas ou próximas que já usou o seu produto.
chance de arrependimento, né? Se não for bom, ela pede o dinheiro de volta. Então, ela quer ter uma chance de arrependimento sobre aquela compra. Ela quer a opinião do marido. É um influenciador, tá? Não é um decisor, mas é um influenciador. Estou na frente de vocês? E ela quer algo que ajude a alcançar o objetivo dela. Pensando nisso, produtos que dá para vender para Samantha. Todo mundo consegue vender ainda? Ok? Ainda dá para vender café da manhã. Mas o cara chama não, filho, ainda tem que dar opinião no que ela vai comprar. Não necessariamente é opinião, mas é ela, um motivador dela. Ela vai ficar mais bonita com o marido do esposo, ela vai ter mais tempo de qualidade com o esposo, com a Tem que família. dar uma massagem pra ela, Massagem, joias, roupas, autoestima, né? E quais objeções? E aí, as objeções existe uma estrutura que a gente usa para a gente mapear as principais objeções. É para mim? É agora? Desculpa, tá? Eu não vou me lascar se eu não comprar, se eu comprar isso, né? Aí, confiança. Por que eu devo comprar de você? E por que está barato? Essas são as 5 principais objeções que existem. E o financeiro também. Porque está barato, né? E se eu não vou me lascar se eu comprar, ok? Então, ela se pergunta, é para mim? É feito para quem... Aí você diz, é feito para quem está sobrecarregado e quem quer se sentir melhor. Agora não? Tipo, não quero comprar agora, né? Se não resolver agora, pode ser irreversível. Não sei se é bom. Tal pessoa X disse tal coisa. A pessoa Y disse tal coisa. E olha esse depoimento. Lembra que ela gosta de falar pelo WhatsApp? Você pode mandar a comunicação para ela. Por que confia em você? Eu sou qualificado, eu já estudei, já ajudei X pessoas, estudei YZ e estou no mercado há W anos. Por que está barato? Eu gastei, a pessoa, né? Já gastei 30 mil reais, por exemplo, para investir isso, para aprender. Isso vai render muito mais para você e você pagaria muito mais se não tivesse nessa promoção agora. Compre agora, tal. De modo geral, são essas 5 objeções que as pessoas têm. 5 grupos de objeções. As pessoas vão dizer coisas um pouquinho diferentes, mas é tudo isso. Respondendo objetivamente para você, influenciadores de decisão. Apesar da criança gostar, a criança é um influenciador de decisão. No teu caso, para público infantil, quem compra é o pai. Então, ele é o perfil. Só que você vai favorecer ao máximo que a criança influencie de modo incrível. Exemplo, crianças que assistem TV de manhã, vem um monte de propaganda infantil. Isso não acontece à noite, propaganda de brinquedo, por exemplo, né? Na TV aberta, sobretudo. Principalmente se for no SBT da vida. Então, as crianças estão sendo influenciadas ali a todo momento. E elas vão citando para os pais. Água mole, pedra dura, né? Vocês conhecem o ditado, tanto bate até que fura. Então, aqueles pedidos regulares fazem com que o pai compre. E aí os bebês ainda não têm televisão. Ainda não. Não conseguem influenciar os pais dessa maneira, né? E aí o seu fator de decisão, seu perfil é todo com o pai, né? Pai e mãe, no caso. Não, mas aí tem as avós, as mocinhas, as tias, tem toda uma família aí que... Mão na massa, pessoal. Anotem. Vocês lembram? Todo mundo lembra de um perfil de cliente ideal? Alguém? Cri. Não é para a hora que tem grilo, não. A hora para... No negócio de vocês pensam assim, tal pessoa seria ideal para mim? Ok? Então, coloque o nome dessa pessoa. Sexo do lado. Faixa de idade. Mas a cliente ideal aqui são as pessoas que podem ser outra. Tem que ser obrigatoriamente uma pessoa, pode ser outra empresa. O ideal é que seja uma pessoa, um perfil. Tá? O que vai acabar acontecendo? Você vai se comunicar com uma pessoa. E essa pessoa, na pequena história dela, na história profissional, vai ter uma empresa de tal tamanho assim sensado. Entendeu? Porque, vamos supor que você venda B2B, né? Vou usar o exemplo de trás ali que eu sei um pouquinho mais. Sistema de ponto para caminhões, né?
O sistema de pontos para caminhões, ou seja, ponto de horário que o motorista trabalha, ele é difícil de ser controlado. Então, se ele é difícil de ser controlado, você quer alguém que tem interesse em controlar isso. Então você vai olhar grandes empresas de modo geral que tem uma frota de caminhões ou transportadoras. E aí você vai ter como alvo, como história, e essa história já é um elemento de corte, grandes empresas, só que você vai ter um perfil de decisor. Não adianta você falar com um assistente de almoxerifado. Você vai falar com um perfil tal dentro da empresa. Entendeu? Existe depois, no teu processo B2B, que a gente pode até citar rapidamente depois, você vai começar a conversar com alguém, às vezes é um estagiário que está pesquisando, e depois, nesse teu processo de vendas, você vai acabar chegando no decisor. E você não faz uma proposta de vendas antes de chegar no decisor. Entendeu? Mas isso é um detalhe que a gente vai abordar mais à frente. Agora, todo mundo colocou o nome? Cheque? Ok? Não estou vendo vocês não estarem. Caneta tem do lado de fora. Não, na cabeça não vai funcionar. Eu vou te perguntar, depois de eu passar tudo, se você vai conseguir responder. Ah, gostei de ver. Isso aí, muito bom. Então tá. Todo mundo. Nome? Falta produto. Me dá um pouco mais de informação. Tá, vestido de festa. Muda a decisão da criança de 0 a 12 anos? Não. É festa. Quem vai decidir são os pais, né? De modo geral. Você vai poder ter estímulos diferentes para que a criança insista mais ou menos. Uma outra etapa, né? Mas para você na prática não vai mudar, porque vai ser uma mãe assim assado. Né? Pode ser que de 0 a 3 anos a mãe tenha um tipo de objetivo, e aí seja um tipo de persona. De 3 a 9 seja um outro tipo de persona, por exemplo, tá? Eu sei que a distância foi grande. Mas nesse momento a gente vai trabalhar com um só. Tu vai pensar num perfil ideal, a gente vai trabalhar com esse perfil. Porque aprendendo isso, você vai conseguir depois executar os outros. Show? Ah, tá. Pode ser fictício, mas para a cabeça, nesse momento eu usaria o nome real. Tá? Alguém mais? Qual o nome desse fotógrafo? Qualquer um. Chuta o nome. Pedro. Marina, ok. Né? Nessa parte de história profissional, você vai dizer que é um fotógrafo assim assado. Se esse é o teu perfil ideal, avança nele, nesse momento. A gente vai ter outros momentos para criar público B, C, D. Teu terceiro, quarto público, se quiser. Mas nesse momento, pensa só no ideal. Ok? Qual sexo? Masculino e feminino? Qual a faixa de idade, mais ou menos? Eu mudo o tempo todo. Ideal. Olha pensa numa pessoa. É o ideal. O seu negócio. Não, eu vou dizer por quê. Porque apesar de, assim, a sua porta está aberta. O pessoal chega lá e vai contratar o seu serviço. Só que apesar disso, você faz só manutenção, não só manutenção, né? Já é bem complexo, mas você vai vender algum item, uma capinha, você quer estar na mente desse cliente em todo momento? Você quer que esse cliente, mesmo que o celular dele não tenha quebrado, lembre de você e se alguém quebrou o celular, que ele te indique? Então esse é o perfil que você tem que trabalhar. Quando a gente for fazer uma divulgação mais à frente em rede social, é esse perfil que a gente vai colocar lá no perfil de público e tudo mais. Entendeu? Nesse momento, exercita, pensa numa pessoa que é ideal e começa a trabalhar com ela. Só para exercitar. Show? E já terminou, vai para a próxima, tá? Profissional, uma pequena história profissional, uma pequena história pessoal.
Legal? Quanto ganha? Qual o salário dessa pessoa? Isso, uma média, uma faixa, assim. Pensa, e nesse momento a gente vai trabalhar com o que a gente tem. E se a gente não tem a informação precisa, a gente tem uma imaginação. E a gente vai trabalhar com essa imaginação. Porque essa imaginação, vocês conhecem o cliente de vocês, vocês têm uma noção do tipo de vida que ele tem, e aí vocês vão estimar isso. Depois, no momento de pesquisa e feedback, vocês vão refinar. Como que é a vida dessa pessoa? Mas tudo é no pessoal da pessoa, né? Objetivo e motivação. Quero um jeito de resolver a tensão na família. Quero se sentir. Tu tem que saber o íntimo da pessoa para poder falar sobre isso. Tem que supor, né? Nesse momento a gente não vai... A gente que muda de cliente o tempo todo. Só que a gente não quer mais mudar de cliente o tempo todo. A gente quer um perfil de cliente sempre. Esquece isso de mudar de cliente o tempo todo. Não tem, no meu caso, não tem. Não. Pensa no teu perfil ideal e avança com ele. Marcos, já te falei que vou te contratar. Pensa no perfil ideal. Na minha situação, por exemplo, eu lido com empresário. Então, Posso ter a mãe e a loja. Eu tive uma pessoa que tem uma mãe e a loja, com certeza. E agora eu estou entrando aí na casa de embalagens e papelaria. Por quê? Porque a minha empresa, o meu foco, vai ficar tipo de embalagens. Então, eu tenho que fazer essa alteração. por enquanto pensa só em um perfil. Porque o que a gente tem de principal objetivo aqui? É aprender a fazer isso. Nesse momento tem a dúvida. Eu estou mudando. Não aborda isso ainda. Entendeu? Pensa em alguma coisa que você não vai ter dúvida. O mínimo de dúvida possível no perfil de cliente que você conhece. Depois você cria um outro perfil de cliente para isso. Tá? Motivações. O que ele quer? Do que essa pessoa gosta? Esse perfil de cliente ideal. O que essa pessoa precisa resolver? O que a incomoda? Esses desafios e dores é o que eu posso proporcionar para resolver os problemas dessa pessoa? Não, é o que a pessoa sente de dor. Exemplo, tá? Tem essa Samantha, ela tem pouca energia, dores no corpo, desânimo para se arrumar, acha que está com umas obrinhas, tem estilo que começa. Ela tem várias dores. Algumas dessas dores a sua solução pode resolver, outras não. Comportamento de compra. Como ela compra, como ela negocia. Então sabe que esse não é o teu perfil de cliente ideal. Essa não é a pessoa que tu vai usar. Entendeu? E daí, se for o caso, a gente pega a melhor cliente, né? É isso. Daí não tem problema nenhum. Mas essa melhor cliente, ela tem desafios e dores, não tem? Ela quer resolver alguma coisa. Se ela não tivesse desafios e dores, ela não buscaria soluções.
E uma solução é o seu produto. No desafio Idores, eu coloquei que ela sempre está na correria com seus negócios e parece não ter problemas. Ela compra um item personalizado seu, certo? Mas ela nem chega a me ver. Não precisa de ver, mas ela compra um item personalizado seu. Ok? Significa que uma dor dela, uma dor que ela sente para ela favorecer um item personalizado, ela quer demonstrar a importância das pessoas. Ela quer demonstrar que teve uma dedicação. Ela quer, mesmo que ela nem olhe para o processo, eu comprei contigo, eu nem olhei a lista de quem vai receber os presentes aqui. Uma outra pessoa te mandou essa lista, eu só vou pagar. Ainda assim, eu tenho a dor, se eu estou comprando um produto teu que é personalizado, de demonstrar que eu tomei um cuidado de olhar para cada uma daquelas pessoas. Mesmo que isso não seja verdade, de eu olhar individualmente, ainda assim eu tive uma preocupação dessa personalização. Entendeu? É uma dor que eu fui sanar, que eu fui buscar quando eu busquei algo personalizado. Todo mundo ok? Vamos para o próximo item, então. Canais de comunicação. Quais canais de comunicação preferenciais os teus clientes querem? Por onde que eles mais falam com você? Por exemplo, eu coloquei rede social Stories aqui. Tem muita gente que acompanha Stories. Eu sou um que não acompanho. Não tenho hábito, não consigo ficar olhando. Né? Eu vejo muito mais feed, mas é o meu perfil. WhatsApp. Status. Influenciadores de decisão. Quem influencia aquela compra? Quem diz, compra, é bom. Ou, agora não. Ou, não, isso não é tão importante. Objeções. É para mim? Isso não é para mim. Aqui nas objeções a gente vai colocar uma resposta já. Então, objeções. É para mim? É feito para quem está sobrecarregado e quer sentir melhor. Agora não, compro depois. Eu estava olhando. Eu estou pesquisando. Se não resolver agora, pode ser irreversível. Se não aproveitar essa promoção, está mais caro. Se não comprar agora, não posso garantir que vou ter esses itens na próxima semana. O preço se altera bastante. Vocês estão vendo como está a inflação. Vai ficar mais caro. Estou segurando o preço. Não sei se é bom. Tais clientes falaram isso. Um videozinho de como eu faço a costura, de como eu faço a preparação do produto. Pesquisas que enaltecem a tecnologia. Por que confiar em você? Já estou há tanto tempo no mercado. Tais pessoas falam isso de mim. Geralmente as pessoas recompram. Por que está barato? Está em promoção. Essa é a sua única chance de comprar esse valor. Estou segurando a tabela. Mês que vem a tabela muda. Que os vendedores mais falam. Né? Funciona.
Todos concluíram? Vamos ao intervalo, que a gente tem mais 2 exercícios tão complexos quanto esse para a gente escrever. Essa foi a parte fácil, tá? Depois a gente vai aprender a usar isso, com certeza. Pessoal, como de costume, todo mundo aqui na parede vai bater uma foto e depois tem um cafezinho. 8 minutos de intervalo. 5 minutos de intervalo, tá?